Um grande salve, meu guerreiro! Um grande salve, minha guerreira! É sempre uma satisfação imensa reencontrá-los aqui para construirmos todas as possibilidades a partir das nossas reflexões e das nossas videoaulas. E por falar em construções, seja a construção do conhecimento, construções de possibilidades, construções daquilo que queremos ser, a nossa videoaula de hoje vai iniciar um tópico importantíssimo para a história recente da filosofia, chamada de posturas existencialistas. Para a gente conseguir organizar e sistematizar de modo mais coerente as reflexões e explorações sobre esse tema, vamos ter 3 videoaulas para o assunto. Nessa nossa primeira, nós exploraremos mais uma introdução ao tema, para abordar o contexto histórico, o contexto filosófico e alguns traços comuns entre os principais pensadores existencialistas. Na nossa segunda videoaula, vamos nos concentrar na análise da proposta de Jean-Paul Sartre para a tradição existencialista. Por fim, na nossa terceira e última videoaula, teremos a responsabilidade de explorar o pensamento de Heidegger, outro existencialista consagrado dentro dessa tradição e que é leitura obrigatória, assim como Sartre, para conduzirmos da forma mais excelente possível esses estudos preparatórios. Bacana? Sendo assim, vamos entrar, portanto, para falar sobre os existencialismos ou as posturas existencialistas, iniciando aqui em nossa videoaula pela compreensão do contexto histórico do qual estamos falando. Pessoal, as correntes existencialistas, elas vão ser consolidadas a partir do início do século XX. Naquele contexto, vale lembrar, tivemos a própria corrida armamentista, que desemboca já na primeira década desse século num grande conflito global, a Primeira Grande Guerra. No mesmo contexto, assistíamos, do lado oriental da Europa, uma grande convulsão comunista dentro da Rússia, que vai reestruturar o sistema socioeconômico daquele país, implantando, a partir da liderança bolchevique, o comunismo soviético. Seja em função da retirada da Rússia, seja em função do encerramento da Grande Guerra e de todas as consequências trazidas pela superprodução do modelo fordista, tivemos, em meados já da década de 20, um contexto de grande crise, seja nos domínios econômicos e até mesmo no domínio político. Assim, em 29, tivemos o próprio crack da Bolsa de Nova York, e aí uma sucessão em cadeia de recessões econômicas que vão implicar justamente na ascensão, em alguns contextos como na Itália, como na Alemanha, de governos totalitários. Eram, portanto, o nazismo e o fascismo surgindo como reações, principalmente, a todas as gravidades trazidas pelo contexto da crise. Estoura-se também, a partir de 39, a Segunda Grande Guerra, seja em decorrência da primeira, seja também em decorrência de outros fatores que ficaram em aberto durante esse curto espaço de tempo do início do século XX. O que nós temos aqui nesse mapeamento histórico era um contexto marcado por inseguranças, um contexto marcado por descrença com relação a valores, com relação a técnicas, inclusive com relação às possibilidades de nós avançarmos na história. O contexto histórico-filosófico, portanto, desses primeiros momentos do século XX, alguns denominam-no de início da contemporaneidade, vai nos remeter
há uma perplexidade ou há uma descrença com relação ao projeto iluminista de exacerbação da racionalidade, de crença muito cega com relação à possibilidade de avançarmos ou evoluirmos na história. Todo aquele otimismo iluminista passa a dar lugar agora a um pessimismo. Um pessimismo que vai ser marcado quanto à análise da natureza humana, dos seus valores, quanto à capacidade dos seres humanos de, por exemplo, evitarem conflitos globais como os que estavam em voga naquele contexto. Além disso, descrença também com relação ao poder das tecnologias de solucionar problemas humanos, quando na verdade passa a se reconhecer que o advento das novas técnicas científicas, em vez de resolver ou trazer melhores qualidades para a vida humana, trouxeram, em seu turno, novos problemas e na verdade, amplificou os já existentes. A partir de agora, as contradições, sejam no campo social, as contradições também em função dessa própria edificação da história, vai trazer a explicitação da pluralidade de pensamentos para diferentes propósitos. Vai se reconhecer também o antagonismo de abordagens, de teorias, mas há um traço comum entre eles, que é esse pessimismo realmente marcante com relação a toda a construção social, filosófica, cultural, política, que veio com toda o próprio propósito, o projeto ocidental. As filosofias são marcadas desde então por um contexto de transformações, de pouca sistematização, filosofias muito mais abertas, muito mais diluídas, marcadas muito pela subjetividade, pelo antipositivismo, pelo antiestruturalismo, inclusive pelo próprio anti-humanismo. Nesse contexto, consolidava-se, portanto, a chamada contemporaneidade na filosofia. Os existencialismos, seja de matriz sartreana, seja de matriz heideggeriana, vão ter alguns traços comuns entre si. Em primeiro lugar, eu gosto sempre de colocar isso para que nós não caiamos no equívoco de entender que o existencialismo foi uma grande corrente de pensamento. Ao contrário, ele reuniu um conjunto de propostas filosóficas, muitas das vezes divergentes entre si. Então, não forma uma única doutrina de pensamento. Ao contrário, pela própria tendência da contemporaneidade de formar propostas cada vez mais abertas e fluidas, o existencialismo, portanto, se encaixa dentro dessa zona cinzenta que não tem o propósito de ser fechada ou de ser definida. Os existencialistas, de modo muito geral, vão entender que a existência humana ela deve ser problematizada, mas problematizada de um modo muito peculiar. Não a partir de uma ideia que colocava um suposto ser humano como objeto externo da consciência humana e que precisaria, portanto, ser estudado, compreendido pela sapiência e pela racionalidade. Para esse trabalho, muitos filósofos ao longo da história gastaram páginas de livros para tentar definir a existência humana nesses termos. Os humanistas, pelo contrário, os existencialistas, me perdoem, pelo contrário, vão problematizar a existência a partir do meu próprio olhar interno e não como a constatação de um suposto modelo de ser humano externo à minha consciência.
Por isso, os focos agora dessas tradições filosóficas existencialistas se repousam nas múltiplas possibilidades que a existência traz do ser humano consigo mesmo, do ser humano com outros homens, do ser humano com os objetos da sua cultura, da sua tradição e do próprio ser humano com a sua natureza. Por isso, é interessante que a existência ela não é mais pensada, diante de todas essas possibilidades, ela não é mais pensada somente num sentido otimista, mas ela passa a ser compreendida principalmente nas possibilidades de trazer a angústia para o ser humano. Falar, portanto, em existir é entendido nas suas também possibilidades degenerativas, nas suas possibilidades trágicas dessa condição. Por isso, uma coisa muito rica da literatura existencialista é quando esses pensadores colocam o ser humano como um projeto inacabado. Um projeto que não tem a pretensão de ser concluído. Um projeto que é um eterno vir a ser. Um projeto que realmente coloca o homem, não se preocupa com o que o homem é, mas nas possibilidades dele vir a ser. Por isso aqui reconhece-se os desafios que a existência traz para nós, as ameaças também colocadas por ela e as possibilidades, as aberturas para construirmos a nós mesmos e construirmos o mundo que nos cerca. Sartre, nesse sentido, vai falar muito também, como nós veremos na nossa segunda videoaula, sobre a importância não só dessa construção, mas da responsabilidade que nós devemos ter perante a ela. Porque ao mesmo tempo em que eu me construo, eu também construo o mundo, eu também construo os outros seres humanos. Daí o fato de nós sermos responsáveis pela atitude e pelas decisões das nossas construções existenciais. Meus queridos e minhas queridas, nós vamos dar um pause nesse nosso tópico sobre existencialismo e na nossa segunda videoaula nós voltaremos para explorar a proposta trazida por Jean-Paul Sartre para a tradição existencialista. Espero reencontrar todos vocês nesse nosso encontro. Um forte abraço e até mais.